E tão grande a alegria do coração dele que ele volta. Ele vende tudo que ele tem, retorna e compra aquele campo. Essa é uma parábola que quem falou estava lá. Por um momento. Aleluia, Jesus. Que responsabilidade agora minha de dar continuidade nessa festa. Amém. Que responsabilidade. Glória a Deus. Espírito Santo, vem comigo. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Eu Jesus. queria agradecer, acho que a Fabi já agradeceu, mas eu queria agradecer muito o pessoal de Toyota, Amém. que eu sei que se esforçaram para estar aqui, o pessoal de Anjo, Amém. pessoal de Toyohashi, obrigado pelo empenho, obrigado pela dedicação. Eu creio que isso não parte só daqui, mas de todas as congregações. Aleluia, Jesus. Meu muito obrigado assim por vocês estarem aqui, Glória a Deus, Jesus. sabendo assim que não dependeu só de vocês quererem estar aqui, mas do tamanho da graça que foi derramada sobre a vida de vocês, Aleluia. de poderem experimentar o melhor da parte de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso aqui eu confesso para vocês que me incomoda demais. Essa máscara aqui realmente é um obstáculo. Mas a gente vive momentos que não tem para onde correr. Vamos usar, vamos se prevenir. E eu vejo da seguinte forma: o homem natural, o homem nascido da carne, ele enxerga como carne, ele vê como carne, ele se porta como carne e procura suprir as suas necessidades como um ser carnal. E um homem espiritual, ele olha com uma outra ótica, porque ele já não é aquela velha criatura. E eu confesso para os irmãos assim que quando essa máscara de repente foi de uso quase que obrigatório, eu levei um pensamento assim, naquele momento que alguém já passou uma turbulência muito forte de avião. Eu já passei de fazer barulho, de parecer que estava passando um carro no buraco, de achar que o avião ia desmontar. E é engraçado que quando a gente passa por esse momento, numa viagem, a gente tem uma informação lá atrás. Se acontecer algo, uma descompensação de ar, vai cair uma máscara na sua frente e você vai ter que colocar ela. Então eu vejo, fazendo uma leitura dos tempos de hoje, e eu acho que a gente deve estar atento a tudo que está acontecendo. Gente, isso cai para a gente ficar cada vez mais esperto. Para a gente fazer uma leitura, o que eu estou vivendo, como é que eu estou vivendo. Porque uma turbulência pode ser que ela cesse, pode ser que ela passe, pode ser que venha tranquilidade, mas pode ser que não. De repente pode ser que esse avião até caia.
De repente tem gente até já pulando do avião, antes mesmo de cair, só por uma turbulência. Então eu acho que é preciso a gente estar bem atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Amém. Amém? A gente precisa estar atento a essa desarmonia do mundo. Não é comum o que acontece. Acontece que quando você é um novo ser, nascido de novo, você busca a sua identidade, as suas origens, que é com Deus. É chegar perto do Senhor e descobrir que você pode ser santo. E o que é santo? O que é santo? Separado para servir ao Senhor. Aleluia. Separado para a glória de Deus. Aleluia. Nada mais é do que voltar para aquela origem que nós já pertencíamos. O Senhor nos fez a imagem e semelhança e nos criou para ter comunhão e ser adoradores dEle. Por isso essa alegria é tão grande quando a gente se reúne e começa a louvar a Deus. Aleluia, não para mais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? E eu vejo que essa geração é uma geração que talvez não passe por aquilo que passou a igreja primitiva. Pelo menos estatisticamente as chances são poucas de algum de vocês terem que negar Cristo e serem decapitados, como foi Paulo. Existiu uma época assim, que o crente era perseguido dessa forma, era queimado, decapitado, morto das formas mais brutais. Vocês estão num tempo da sedução. O mundo os quer seduzir. Eu vou repetir, talvez vocês jamais passem por isso, por uma morte brutal por Cristo, mas aí existe uma técnica do inimigo, a sedução. É entrar de maneira sorrateira. Já que a gente não pode ir por esse caminho, vamos fazer eles se perderem, vamos fazer eles tropeçarem entre si, até mesmo entre irmãos. Então há de que ter muita cautela, vigiai diariamente, todos os dias, orai sem cessar. Parece chato, parece que, nossa, eu não consigo, irmão, mas isso aí é quando você reconhece um tesouro inegociável, a presença de Deus, o estar perto do Senhor, a santidade é algo inegociável. E quando a gente reconhece isso, a gente dá valor. Nós temos péssimos exemplos de pessoas que não deram valor naquilo que era santo, sagrado. Eu vou trazer alguns aqui para você. Nós temos pessoas assim que trocaram o certo pelo totalmente errado. Tudo isso porque não guardou a palavra. Nem sempre eu fui de um lar evangélico. Eu cresci num lar em que a gente cultuava imagens, no lar em que eram colocados em lugares privilegiados da casa uma estatueta, e aí você escolhia seu santo, um monte de vários nomes. No Brasil é a imagem geralmente de um humano. Na Índia e outros países da Ásia adoram elefante, vaca, rato, cavalo, tem tudo, parece um zoológico. Mas eles fazem imagem e dizem que é santo. Eles fazem uma imagem, dizem que achou uma graça através daquela imagem, eles se prostraram, pediram, e aquela imagem atendeu algum tipo de pedido. Eu vou ser sincero, se eu fosse o diabo, eu interviria através da imagem para aquela pessoa acreditar cada vez mais. Eu faria um favor, porque o reino das trevas, eles exercem certos poderes. O que eu faria? Está pedindo por uma imagem? O que importa para mim é você não conhecer o Criador. Fica com a imagem, eu vou operar através dela para você. Seja um santo, seja uma imagem de um elefante, como tem bastante na Índia. E a questão é essa, tentar desviar o foco. Eu queria ler com vocês em Êxodo 20. A gente vai dar uma olhadinha ali. O que o Senhor nos diz a respeito de imagens?
Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém. Podem permanecer sentados mesmo? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: posso ler? Tudo bem? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui, nesse livro de Moisés, a gente vê claramente que o Senhor está deixando bem explícito: não faça para ti imagem de nada, absolutamente nada. Não adore nada a não ser Deus. Então há uma confusão desde o comecinho. O homem não perde a oportunidade de ter uma imagem, querer adorar algo diferente, diferenciado daquilo que é Deus. Então existe uma preocupação muito grande da gente tentar entender o que pode estar sendo o motivo da nossa adoração, o que a gente tem se prostrado, o que a gente tem gostado tanto a ponto de tirar o nosso foco, a ponto de nos tirar da presença de Deus. Existem péssimas negociações, e a gente vai dar uma passada pela Bíblia, começando lá por Adão e Eva. Deus prepara uma terra, Deus prepara um jardim, Deus prepara tudo de bom e do melhor para eles, com todo carinho, com todo amor. Coloca ali rios maravilhosos, cristalinos, frutas das mais diversas, animais, peixes, e fala assim: ó, eu te coloco aqui, você vai cuidar, você vai se alimentar, você vai viver aqui. Só faz uma coisa, não coma desse fruto do conhecimento da ciência do bem e do mal, porque certamente o dia que comerdes morrerás. É isso aqui, ó. Algo inegociável. Eles tinham algo inegociável, algo que você não deve nem cogitar, trocar, vender, emprestar. Eles tinham a palavra, eles tinham a presença de Deus, eles tinham ali o Deus poderoso ali, ó, diante deles. O dia, todos os dias, eles tinham essa presença, mas talvez eles não sabiam realmente quanto isso tinha valor. Eles não sabiam que eles tinham que guardar aquela palavra, que eles não podiam ceder a alguém astuto, malicioso, que chegou até eles e falaram assim: não, mas se você comer, você vai conhecer o bem ou o mal, e você vai ser como ele. E ele tirou a atenção daquela palavra, que era sobre a vida deles, que era uma palavra de vida, e fez essa opção. Foi um péssimo negócio. Negocia, eu vou dizer, guarda bem isso que eu vou falar. Existem negócios que não são negócios, são prejuízo de morte, prejuízo de escravidão. A gente tem um exemplo, a gente também tem um exemplo de dois irmãos, Esaú e Jacó. Dois irmãos que nascem, duas nações são geradas no ventre, e esses dois irmãos, eles já são gerados dentro da barriga da mãe deles, já com uma certa disputa. A mãe dele teve uma gestação tão turbulenta que ela orou e falou: Deus, o que é isso?
Os meninos desde o ventre, eles já faziam uma luta livre, um jiu-jitsu, sei lá o que. E quando Esaú sai no parto, quem que está ali atrás? Jacó segurando na canelinha dele. Vem cá. Desde lá de trás ele já estava de olho em alguma coisa. Ele já era astuto por alguma coisa. E resumindo bastante, num certo momento da vida desses dois irmãos, Esaú era um exímio caçador. Ele volta com uma caça. Ele acabou de ter feito aquilo que ele mais sabia fazer, que era caçar. E isso agradava muito o pai dele. E ele chega de uma caça exausto. E quem que está ali? Jacó. E Jacó diz assim, e ele chega com fome e fala: Jacó, me dá alguma coisa para comer. Aí Jacó, muito astuto, com uma necessidade, com fome, querendo se alimentar, e como ele mesmo diz, morrendo de fome, e o outro de olho na primogenitura dele. Vamos negociar? Faz o seguinte, você passa para mim a tua primogenitura, e eu te dou um prato aqui, ó, tem um caldo vermelho com lentilha. Pera aí, irmão, que negócio é esse? Um é caçador, o outro cozinha. Ele podia chegar, Jacó, o seguinte: quem caça aqui sou eu. Quem traz a caça sou eu, você cozinha. Eu vou comer isso aí e a caça você faz depois, você vai comer também. Mas quando a gente não tem noção do valor, quando a gente não tem noção do que você pode perder, você fala assim: ah, tá bom, tô com fome mesmo. O que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ele pega e começa a se alimentar daquilo. E Jacó fala para ele: promete, jura, fez um pacto. E realmente ele perde a primogenitura, ele perde aquilo que é privilégio. Um primogênito, ele tem direitos que os outros não têm. Ele é o primeiro, ele tem um status maior, mas ele pega e troca. É como muitas vezes na nossa vida, quando eu não conhecia o valor do cristianismo, quantas vezes eu troquei e negociei o inegociável. Quantas vezes eu troquei de ler a minha Bíblia para estar, de repente, assistindo alguma coisa que nem convém. Quantas vezes eu troquei de ir para um culto e falar: não, hoje eu tenho que sair, hoje eu vou para outro lugar, eu vou para a igreja de vez em quando só para garantir. Se é que esse lugar, se é que salvação existe, eu vou de vez em quando só para garantir. Religiosidade. Você vai ali só para, bom, no final, você viu os meninos aqui? No final vai ser assim. Para aquele que se enfia numa religião, para aquele que acha que é só uma religião, no final o Senhor pega e fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Irmãos, aí você pode pensar assim, né? Bom, mas isso aí é lá atrás, né? Uma idade média, sei lá, muito tempo atrás. Hoje em dia não acontece essas péssimas negociações. Onde mais acontece? A gente pensa assim: ah, eu não faria. Agora sim, nos tempos contemporâneos, deixa eu só tomar um pouquinho dessa água. Falando agora de alguma coisa mais recente, que envolve, coincidentemente, envolve o que? Fome, envolve o cara querer se alimentar. Tem um dia que é chamado Bitcoin Pizza Day. Bitcoin Pizza Day. O que é Bitcoin? Uma moeda virtual. Essa moeda virtual, ela apareceu há mais ou menos 10, 11 anos atrás. Todo mundo sabe o que é o Bitcoin? Uma moeda virtual, ela não existe. Ela é um gráfico, não existe. Não é um dinheiro de papel assim. É uma moeda como se fosse uma ação. E esse Bitcoin surgiu valendo menos de 30 centavos de dólar. Menos de 30 centavos de dólar. E teve um cara, um investidor, que ele falou: eu vou comprar, quem sabe essa moeda sofre uma valorização. Aí ele compra 10 mil moedas. Compra 10 mil moedas, guarda as moedas dele virtualmente.
E passa um tempo, passa mais tempo, e a moeda ainda está valendo pouco. Aí num belo dia ele anuncia as moedinhas dele, fala assim: olha, sabe de uma coisa? Eu estou com fome. De repente o pagamento dele não saiu ia sair na semana que vem, sei lá, aquele dia que às vezes a gente passa que está meio apertado, não dá nem para comer uma pizza. E ele teve a brilhante ideia: eu vou anunciar meus 10 mil Bitcoin para quem mandar entregar 2 pizzas aqui em casa. E ele fez isso, irmão. Ele anunciou 10 Bitcoin por 2 pizzas. As pizzas chegaram, o cara comprou os Bitcoin. E a novidade é o seguinte: essas pizzas dele custaram quase 2 bilhões de reais. No valor da moeda atual hoje, aquilo que ele vendeu, que ele achava que não tinha valor e que não ia valorizar, ele desfez e comeu 2 pizzas. 2 pizzas. Lembra muito a história de Esaú e Jacó. Comeu um pratinho de lentilha, comeu um ensopado e no outro dia estava com fome de novo. Valeu a pena trocar? Vale a pena trocar essa presença? Não. Vale a pena trocar essa primogenitura? Não. Meu Deus. Esse cara sofre até hoje, tanto que hoje tem um dia chamado Bitcoin Pizza Day. É quase que um dia para relembrar esse fato. E coitado dele, coitado do Aslo, é para humilhar ele. Porque deve ser muita humilhação você pensar assim: poxa, eu poderia estar milionário, podia estar muito rico. Essa pizza para ele custou assim, ó, cada pedacinho que ele mordia o tequinho assim, ó, é como se ele tivesse comido uma mansão, uma Ferrari e um iate na porta da casa dele, cada pedacinho de pizza. Então o que é isso aí? É não reconhecer aquilo que realmente tem valor, não reconhecer aquilo que realmente tem significado. Ainda bem que ele perdeu materialmente falando, ele perdeu algo material. Sei lá, de alguma forma ele não vai morrer por causa disso, mas de repente existem pessoas que não têm essa outra chance. Como diz a parábola de Jesus do filho pródigo, quando aquele filho voltou, o pai o recebeu e pediu para os servos dele: traz logo uma túnica, um anel, vamos vestir ele. Mas e se não tiver mais tempo? E se for aquele momento que chegou o final, chegou a hora, chegou o dia e o pai já não está mais ali, e o pai já não está mais presente? Terrível dia. Vamos nos cuidar para a gente ouvir aquilo que foi feito aqui, aquilo que foi dito na peça, não foi? Vinde a mim, amados, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Essa é a visão. Essa é a visão. A gente tem valores, a gente tem posições que é inegociável. Tem posições que basta estar uma pessoa sedenta e a outra astuta do outro lado, vai dar ruim, vai dar um negócio ruim. Basta um estar morrendo de fome, como diz ele, que ninguém está morrendo de fome. Peraí, o cara é caçador, como é que é isso? Estou morrendo de fome. Ah tá, vou ceder minha primogenitura. Basta ter, de repente, uma moça: eu estou desesperada, eu não consigo casar logo, eu já estou com certa idade. Aí ela vê, olha a necessidade dela, acha um bonitão, um galanzinho, bombadinho, e fala: esse é o amor da minha vida. Junta uma necessidade com astúcia. Eu vou falar também do Acabe. O Acabe, ele tinha o poder nas mãos, ele era rei de Israel. Acabe, ele tinha o poder, e diz que quem dá o poder é Deus. Amém. Ele teve o poder nas mãos. Acabe, ele teve um reinado, ele teve voz ativa para governar,
para levar aquele povo à adoração. Ele tinha poder para falar assim, ó, é o seguinte, amanhã quero todo mundo aqui, ó, vestido de saco, todo mundo vai rolar na cinza e vamos se humilhar debaixo das mãos do nosso Deus. Ele tinha esse poder. Antigamente era meio radical essas leis. Mas não, ele faz um pacto, uma aliança com Jezabel, que mais era algo político do que algo realmente preparado para ele. E aí essa mulher entra, e aquilo que era inegociável, que era a conduta dele, que era o governo dele, que era a autoridade dele, ele começa a abrir mão. E aquela mulher sorrateiramente, que já vinha de uma ascendência de adoradores de Baal e de ídolos, ela começa a entrar, infiltrar e colocar as duas mãos, e começa a trazer aquilo que podia ser bênção a plenas maldições. Ela chega ao ponto de mandar matar os profetas. Cala a boca desse povo. E Acabe, peraí, que negócio é esse? Como que esse homem fica quietinho? Como que ele troca esse poder? Porque os profetas eram a voz de Deus, e não tão somente isso, mas ele tinha a palavra, ele tinha as leis de Moisés, ele tinha isso que a gente acabou de ler aqui, ó, não terá outro Deus, não farás para ti imagem de nada de que há sobre a terra, embaixo da terra. Conhecimento ele tinha, ele não tinha visão do valor da sua posição como rei, como governador daquela nação. Então ele deixou a desejar. Amém? Eu estou trazendo isso aqui tudo para a gente fazer um paralelo, porque eu falei aqui do Bitcoin, algo atual. Eu falei aqui de Adão e Eva lá atrás, eu falei de Esaú, eu falei desse rei medíocre. Mas eu quero trazer vocês para refletir comigo, que muitas vezes a gente sofre essas negociações. Isso chega para a gente, isso chega na nossa porta, isso chega aqui, ó, no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar chega propostas indecentes. E aí, vamos fazer? Irmãozinho, vocês são geração eleita, vocês são coluna nesse século. Glória a Deus. A gente não pode mudar de tempo, mas a gente pode estar com uma conduta irreversível, uma conduta em Deus neste século. A gente não está preso em lugar, mas no tempo a gente está, e a gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. Glória a Deus por vocês, tão jovens, tão pequenininhos, mas já estão crescendo aqui, ó, com uma estrutura, enraizado. Porque são tempos de sedução, são tempos em que vocês não vão morrer à espada, mas o sedutor vai tentar contra a vida de vocês. Como tem aquela realidade de Balaque querendo amaldiçoar o povo de Israel, e chama Balaão, e Balaão fala assim: enquanto esse povo não tem encantamento, e aí? Aí Balaão dá a terrível ideia, né? Aquela ideia do cão. Então faz o seguinte: vamos fazer eles tropeçarem neles mesmos, vamos colocar lá dentro do povo deles algo que possa fazer com que eles se tropecem. Irmão, não tropeça no seu irmão. Teu irmão é bênção. Segue a paz e a santidade com todos, sem a qual será impossível vir ao Senhor. Amém? Eu queria, para a gente fechar essa parte do valor, eu vou falar, eu ia ler mais aqui, vocês não precisam nem abrir, está lá em Mateus capítulo 4, tem uma das parábolas. Em uma das parábolas, o Senhor, Ele diz assim: e o reino do céu é semelhante a um homem que andava por um campo, e ele encontra um tesouro escondido,
e ele esconde novamente esse tesouro, e tão grande a alegria do coração dele que ele volta, ele vende tudo que ele tem, retorna e compra aquele campo. Essa é uma parábola que quem falou estava lá. É uma maneira dele expressar para a gente o que é. Você não estava lá, mas eu estive lá e eu vou te falar como é que é. É desse jeito. Aí ele continua e fala assim ainda: semelhantemente a um homem negociante, colecionador de pérolas preciosas, que ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que ele tem, retorna e adquire aquela pérola. Foi outra forma que ele teve para dizer assim: olha, dá valor nisso, porque se você sabe o que tem lá, se você soubesse pelo menos um pouquinho do que é, você vendia tudo que você tem para tomar posse desse tesouro, para ficar exatamente com isso. E essa pessoa que vos fala, essa pessoa que te fala, que faz com que as pessoas, que traz essa parábola para dizer dessa forma, lá no livro de João ele já começa dizendo assim sobre essa pessoa: no princípio era o verbo. No princípio, meu irmão, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Irmão, é esse que vos fala dessa parábola, desse tesouro. É Ele querendo dizer assim, ó: cara, o tesouro é dessa forma. Vocês não estão entendendo, mas se entender, vocês vão dar o devido valor. Só para esticar mais um pouco, aí tem aquela parte também que o Senhor encontra um jovem rico. E aquele jovem rico chega, se ajoelha: mestre, o que hei de fazer para receber a vida eterna? O Senhor fala para ele, ó: faz assim, assim, assado, os mandamentos e tal. Senhor, já tenho feito tudo isso. E a palavra diz que o Senhor amou. Não é em todo momento aqui que você vai escutar que o Senhor amou alguém. Diz que o Senhor amou aquele jovem. E o Senhor diz para ele: uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem e me segue. Cara, aquele acabou com aquele cara. Isso acabou com aquele cara. Aí eu pensava assim: poxa, Deus tem o que contra a riqueza, contra o dinheiro? Meu irmão, Deus não tem nada contra você ser rico. Amém. Mas Ele tem contra aquilo que vai te tirar dele. Aleluia. Quando Deus viu aquele homem, Ele já fez um escaneamento. Ele fez um escaneamento de cima a baixo e falou assim: eu sei o que vai te tirar de mim. É isso. Vende tudo e me segue, terás um tesouro comigo no céu. Diz que aquele jovem se entristeceu muito. O Senhor teve uma conversa com Nicodemos também. Rico, fariseu, parte do sinédrio. O que o Senhor fala para ele? Nasce de novo. Não pediu para dar fortuna para ninguém. Irmão, quando o Senhor olha para você e de repente tira alguma coisa de você, Ele não é ruim. Ele escaneia a tua vida e fala: olha, isso vai te tirar de mim. Por que será que a gente é filho de Deus? Pai, o Senhor é dono do ouro, da prata e tal. Por que eu não sou rico? O que adianta essa riqueza da terra se a gente não tiver um tesouro com o Senhor? Amém. E um tesouro farto, dinheiro mal administrado, nos tira da presença do Senhor. Dinheiro, tem gente que é tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Por isso às vezes precisa de um pouco de droga, por isso que às vezes precisa de balada, de mulheres, de passeio, porque tudo que tem é dinheiro. Pobre. Agora eu quero mostrar para vocês, a gente vai dar uma caminhada aqui. Eu tenho quanto tempo? 10 horas, né? Tá ok. Agora a gente vai andar um pouquinho pelo outro lado da faceta. A gente vai andar
por gente que vai falar de gente que não negociou. Amém. A gente vai falar de gente que entregou a vida. Amém. Gente que reconheceu, falou assim, não, santidade. Eu sou separado para andar com Deus, eu sou separado para viver com Deus. Isso eu não negocio. Aleluia. Custe a minha vida, eu não negocio. Queria que todos abrissem comigo em Mateus capítulo 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos falar de alguém que não negociou? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou continuar, mas dá só um tempinho aqui. Põe o dedo aí, espera um pouquinho. A questão daqui, ó, dessa mensagem que diz assim, ó: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Adão e Eva, saiu uma palavra da boca de Deus: faça assim, assim, assado. Daqui para frente não. A palavra foi ignorada e eles morreram. Espiritualmente eles morreram. Acabe, conhecedor da palavra, tinha profetas no reino, mas ele ignorou a palavra. E aqui a gente percebe o quanto Jesus ele é temente, fiel e direto na palavra. E com a palavra, naquele momento que ele sentia fome, naquele momento que ele sentia fraqueza, aquilo que eu falei no início, é um necessitado, precisando de algo, sedento, e o outro astuto. Agora eu consigo. Ele está fraco e debilitado. E foi nesse momento que Satanás resolve chegar para Jesus Cristo. Eu vou aproveitar agora porque ele está fraco. Eu vou aproveitar agora porque ele está debilitado.